Graça e paz, irmãos. Bom dia. Vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical. Hoje nós estaremos entrando no capítulo 9, né, do livro de Neemias. Se você quiser já deixar a sua Bíblia aberta aí. Nós vamos estudar os versículos de 1 a 15 hoje. E o nosso tema é para falar a respeito do quebrantamento do povo. Entramos hoje no nosso 16º estudo dentro do livro de Neemias. Estamos chegando ao final, né? Na semana passada e na anterior também, né, quando nós vimos o capítulo 8 do livro de Neemias, nós vimos um momento muito importante na história do povo de Israel após o retorno para o exílio babilônico, do exílio babilônico, né? Nós vimos que o povo, a comunidade, a igreja, né, ela se reuniu para ouvir a palavra, para ouvir as leis de Deus, né, dentro do período ali da festa dos tabernáculos. E isso foi o que trouxe para o povo um grande despertamento, né, um grande e profundo arrependimento também pelo seu modo de viver, pelo modo de viver que eles estavam cultivando até o momento, né? E a resposta do povo diante disso, que é marcada ali pelo empenho deles em relação a ouvir a palavra, é uma resposta de renovação do compromisso que eles tinham, tanto com as tradições, né, como povo de Deus, como povo judeu, mas principalmente com os mandamentos do Senhor. E esse período, então, de renovação espiritual, né, estabeleceu ali um alicerce muito profundo, muito enraizado ali de arrependimento, né, e de confissão de pecados, que se segue aqui nesse capítulo 9 que nós vamos iniciar hoje, tá? Então, nesses 15 primeiros versículos aí do capítulo 9 de Neemias, nós temos um registro de uma oração coletiva que o povo faz, que mistura confissão de pecados, né, arrependimento de pecados, e adoração, exaltação a Deus, né? Eles se lembram das grandes obras de Deus desde a criação do mundo até o momento do êxodo ali no Egito. E esse trecho é como se fosse uma revisão histórica aí do relacionamento entre Deus e o seu povo, trazendo destaque para a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo de Israel. Então essa oração, ela prepara o coração do povo para o estabelecimento aí de um padrão, de como o arrependimento sincero, o arrependimento verdadeiro e a adoração devem ser práticas comuns na vida do crente e na vida da igreja. São coisas que nós não podemos nos esquecer. São coisas que nós devemos praticar com frequência nas nossas vidas individuais e nas nossas vidas como corpo, como igreja, que é o arrependimento de pecados diariamente, né? E ter uma vida de adoração, de exaltação ao Senhor, certo? Bom, vamos então para o texto, né? A partir do versículo 1, então, a princípio vamos ler aí os 3 primeiros versículos. Diz assim: no dia 24 deste 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiam um pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, durante 1/4 parte do dia, e durante outra 1/4 parte do dia fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. O texto começa dizendo aí, então, que no 24º dia do 7º mês, que era apenas 2 dias depois do final da festa dos tabernáculos, né? Então, apenas 2 dias do fim da festa, o povo se reuniu novamente, certo? E aí, vai dizer que eles se reuniram para um jejum, né? E estavam vestidos de pano de saco e traziam terra sobre a sua cabeça. Todas essas práticas que eles estavam
tendo aqui são sinais de luto, certo? Sinais de contrição. O jejum, como nós bem conhecemos, né, é a prática da abstinência de alimentos, mas que aqui reflete também um estado de espírito que simboliza humildade, que simboliza um desejo profundo daquele povo de buscar a Deus, certo? O ato de vestir-se aí de pano de saco também, que era um tecido grosseiro, né, um tecido sujo, vamos pensar assim, é uma expressão de luto, uma expressão de arrependimento profundo. E vestir-se assim, geralmente, era associado a algum tipo de punição, certo? E por último, cobrir-se com terra ou com pó, a depender da tradução aí, é um símbolo também de humilhação, um símbolo de reconhecimento da própria pequenez diante de Deus. Era um ato que trazia à memória do povo a mortalidade humana, né? Como nós lemos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19, que vai dizer que o homem veio da terra e para ali ele voltará. Né? Então traz essa ideia de que o homem é pequeno demais diante de Deus, que ele tem um tempo determinado, que ele não é infinito como Deus é, né? Ele é, pelo contrário, ele é um ser finito, certo? Então esses três atos do povo já simbolizavam o sentimento deles diante do Senhor. Um sentimento já que demonstrava arrependimento, humildade, né, daquele povo para diante de Deus. Depois, no versículo 2, nós vimos que há uma separação uma separação física mesmo, né, entre os estrangeiros, identificando a identidade do povo de Israel como um povo distinto, como um povo separado para Deus. E essa ação, esse ato, reflete uma busca por pureza espiritual e uma identificação que fosse exclusiva com a aliança que Deus tinha com o seu povo, certo? E então, a confissão de pecados e das iniquidades de seus pais, como o texto também diz, indica um reconhecimento coletivo, um reconhecimento de todo o povo, certo? Das falhas que eles estavam cometendo, dos pecados atuais e das falhas também cometidas pelos seus antepassados que levaram o povo até onde eles estavam, certo? Então eles se arrependem diante de Deus, inclusive pelo pecado que nem foram eles que cometeram também, certo? Eles deram continuidade na sua forma de viver, eles se arrependiam disso, mas também pediam perdão a Deus por aquilo que os seus pais fizeram também antes, né? A palavra hebraica aqui, traduzida como confissão, que aparece aí, tem como conotação aqui o reconhecimento ou uma declaração pública de pecados, indicando um movimento coletivo ali de arrependimento. Aquelas pessoas estavam focadas, aquelas pessoas estavam se arrependendo verdadeiramente, confessando os seus pecados verdadeiramente. No versículo 3, nós vimos que o povo passou uma quarta parte do seu dia lendo o livro da lei do Senhor. Isso representa aí aproximadamente 3 horas, tá? E esse ato, então, dessa leitura pública da lei, é uma continuação da prática que eles já haviam estabelecido no capítulo anterior, que nós vimos. Quando eles se reuniam, liam a lei de Deus ali, louvavam ao Senhor. Então, já era algo que estava se tornando uma rotina para eles, né? Eles sabiam que ao se reunir, eles deveriam ler a lei do Senhor. Eles se reuniram aqui agora talvez com um outro objetivo principal, que é desse arrependimento de pecados, dessa confissão de pecados, mas eles sabiam que sempre que eles se reunissem como povo de Deus, a leitura da lei deveria ser feita, deveria ser realizada. Isso traz para nós também um entendimento do que é que nós fazemos nos nossos cultos. Quando nós nos reunimos como igreja, a lei do Senhor precisa estar no centro das nossas reuniões, ok? Então, depois também a outra quarta parte do dia foi dedicada então à confissão de pecados e à adoração. E é interessante nós vermos que agora no versículo 3, a palavra confissão, ela aparece novamente, só que ela tem uma raiz diferente
da raiz que aparece no versículo 2. No versículo 2 ela traz a ideia de arrependimento, de confessar mesmo pecados. Agora a palavra confissão, ela tem raízes aqui, um significado de dar graças, certo? Diferente do que aparece lá então no versículo 2. Ou seja, o que isso nos ensina? Isso traz aqui uma ideia de combinação entre reconhecimento de pecados e expressão de louvor. Eles estavam reunidos ali por esses dois grandes motivos: para se arrepender dos seus pecados, para reconhecer os seus pecados, mas para louvar ao Senhor também, para expressar toda adoração ao Senhor também. Então, esses 3 primeiros versículos aqui, irmãos, mostram um comprometimento, um envolvimento do povo para com a renovação espiritual que eles estavam buscando, que eles precisavam em suas vidas. Por isso eles confessavam os seus pecados diante do Senhor e adoravam a Deus também com todo o seu ser. Então nós temos aqui um grande exemplo de como o arrependimento sincero de pecados e a adoração fiel estão ligados na vida aí, estão interligados, na verdade, né, na vida do povo de Deus, certo? Versículo 4 agora. Jesuá, Bani, Cadmiel, Sabanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Os levitas Jesuá, Cadmiel, Bani, Azebneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantem-se e bendigam o Senhor seu Deus de eternidade a eternidade. Então se disse: bendito seja o teu nome glorioso, que ultrapassa todo bem-dizer e louvor. Esses nomes aqui citados no versículo 4 são líderes, né, que se puseram de pé no estrado dos levitas, que era como uma plataforma elevada, né, para liderar o povo, para que todos pudessem vê-los, né. Então a menção aí que é feita a esse estrado, né, dos levitas, destaca a estrutura organizada que eles tinham para que um culto acontecesse, né? E a liderança também espiritual dos levitas sobre eles. Eles tinham estrutura, eles tinham padrão de como se fazer e eles tinham liderança, certo? Então, o clamor em alta voz ao Senhor aí, que eles fazem, sugere uma oração fervorosa, né? Uma intercessão de fato em nome do povo. É um clamor que indica aqui a urgência nessa súplica dos levitas. Eles estavam prostrados aqui, eles estavam empenhados em se arrepender verdadeiramente e eles intercediam, eles oravam de forma fervorosa para que o Senhor os ouvisse. Eles estavam empenhados de fato, irmãos, em demonstrar arrependimento. Eles estavam empenhados de fato em que eles pudessem viver essa renovação espiritual nas suas vidas, que é algo que precisa chamar a nossa atenção também, para que nós vivamos dessa forma as nossas vidas, empenhados em vivermos essa renovação espiritual todos os dias, todos os dias. No versículo 5, mais 8 levitas são mencionados, né? E eles convocam o povo aí agora a se levantar e a bendizer o Senhor. E essa expressão, levantem-se e bendigam o Senhor de eternidade a eternidade, ela sugere um chamado à adoração que deve ser contínuo. É um chamado à adoração que reconhece a eternidade, a majestade de Deus. Nós não podemos escolher momentos específicos das nossas vidas para adorar a Deus. É isso que quer dizer. Nós não podemos apenas nos dedicarmos à adoração a Deus nos momentos de culto, nos momentos em que nós nos reunimos e o louvor está aqui em cima ministrando o período de louvor, né? Adorar a Deus, bendizer ao Senhor de eternidade a eternidade, quer dizer que nós precisamos viver uma vida constante de adoração eternamente. Enquanto nós vivermos, as nossas vidas precisam adorar ao Senhor. Na nossa forma de viver, na nossa forma de se comportar, na nossa forma de falar, de pensar, de agir,
nós devemos adorar ao Senhor, de eternidade a eternidade. Uma outra frase interessante que tem na sequência é: bendito seja o teu nome glorioso, que está acima de toda a bênção e louvor. Essa aqui é uma expressão de louvor que exalta a Deus, né? Nós chamamos isso de doxologia, nós já falamos isso aqui uma vez. A declaração de que o nome de Deus está acima de toda a bênção e de todo louvor, enfatiza aqui a glória incomparável, né? A dignidade de Deus, que excede qualquer forma de adoração humana. Tudo aquilo que nós podemos entregar, tudo aquilo que de melhor nós temos para entregar ao Senhor, ainda é pouco comparado àquilo que Ele é, comparado à sua grandeza, comparado à sua majestade. E talvez nós pensemos: então se é pouco, não adianta eu fazer. Pelo contrário, se é pouco, nós precisamos fazer mais. Sempre mais. Sempre estarmos nos empenhando cada vez mais para entregar o nosso melhor ao Senhor. Porque Ele é digno de receber isso, certo? Então esses versículos aqui, eles ressaltam essa necessidade de reconhecer e de adorar a Deus de maneira que reflita a sua majestade e a sua eternidade. Mostram aqui como a liderança também é crucial para conduzir a igreja nesse momento, nessas práticas de adoração e de intercessão. Porque, irmãos, algo que fica claro e evidente quando nós vivemos uma vida que adora ao Senhor, é que nós exaltamos o nome dEle. E por mais que talvez nós tenhamos essa sensação de que o que nós estamos fazendo é pouco, isso gera um testemunho para aqueles que estão do lado de fora, que fará com que eles entendam que nós estamos adorando um ser muito maior do que nós. Os sacrifícios que nós fazemos, quando nós abrimos mão daquilo que nós queremos fazer para fazer a obra do Senhor, quando nós deixamos as nossas vontades de lado para agradar ao Senhor, nós não demonstramos que nós somos bons demais. Pelo contrário, nós demonstramos que Deus é bom demais. E que Ele merece, no caso, que nós deixemos de fazer tudo o que nós temos para fazer, para adorar a Ele, para dar exaltação a Ele, para render o nosso louvor e a nossa adoração a Ele. É isso que nós fazemos quando nós abrimos mão de nós para entregar algo ao Senhor. Versículo 6. Só Tu és o Senhor, fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo o que nele há, os mares e tudo o que há neles. Tu conservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que escolheste Abrão, e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste o nome de Abraão. Achaste o seu coração fiel diante de ti, e com ele fizeste aliança, para dares à descendência dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E cumpriste as tuas promessas, porque és justo. O versículo 6 aí começa com uma declaração de que há apenas um Deus. O texto diz: só Tu és Senhor. E aqui, a palavra original, a palavra hebraica, que para Senhor se refere ao nome pessoal de Deus. Deus não é o nome de Deus, tá, irmãos? Deus é um nome genérico que se dá para uma divindade. Assim como outras religiões chamam o seu Deus de Deus também. Deus, então, é um nome genérico, né, como nós podemos dizer. Mas aqui, no original, a palavra que é usada para Senhor é o nome pessoal mesmo de Deus, que ele é representado pelas letras YHWH, que geralmente hoje, né, nos nossos dias, dentro de uma transliteração, porque essas consoantes aqui não se lê, né? Como que você lê essas consoantes? Mas para que isso pudesse ser lido, né,
Isso foi transliterado para Yahvé, ou Javé, ou Yahué, né, como muitos vão dizer. É um nome que, no grego, ele é conhecido como o tetragrama, né, que significa 4 letras, que são exatamente essas 4 letras, que definem o nome de Deus, verdadeiramente. Então, o fato do texto aqui se utilizar desse tetragrama enfatiza a supremacia de Deus, a singularidade de Deus. Significa que Ele é o único Deus mesmo, pessoal. Por isso que Ele é chamado pelo seu nome aqui. Ele é descrito pelo seu nome. Não foi usado um nome genérico aqui para se referir a uma divindade. Foi usado o nome próprio de Deus. É como se alguém olhasse para você e te chamasse pelo seu nome completo, né, e dissesse que somente você é você. É isso. Somente o José Alves Pontes é o José Alves Pontes. Entendeu? É isso. Essa referência de só tu és Senhor, é isso. É para mostrar que existe apenas um Deus. Ele é o único Deus, que é o Criador de todas essas coisas. E Ele é chamado pelo seu próprio nome. Então, e aí depois disso, o versículo continua exaltando a Deus como o único Deus Criador de todas as coisas. Dando destaque ali para toda a sua soberania, para todo o seu poder sobre o universo. Inclusive, a frase depois que é utilizada, dizendo aí, né, que tu conservas a todos com vida. Isso é um reconhecimento, irmãos, de que Deus não é apenas o Criador de todas as coisas, mas Ele é aquele que continua a sustentar todas as coisas. E é justamente por isso que o exército dos céus o adora, como o texto continua dizendo, por toda essa grandeza, por toda essa majestade, por todo o sustento que Ele dá às suas criaturas. No versículo 7, nós temos aqui a relação especial que Deus estabelece com o ser humano também, com as pessoas. Deus escolheu Abrão, o tirou de Ur dos Caldeus e mudou o seu nome para Abraão. Quando nós lemos isso, parece uma simples citação, né? Deus tirou ele de lá, mudou ele de nome, ok. Mas, irmãos, quando nós vemos essas mudanças de nome que acontecem na Bíblia, existe um simbolismo, um significado por trás disso. Não é um simples trocar de nome. Abraão não gostava de se chamar Abrão, e aí Deus sabia disso e mudou para Abraão, que ele gostava mais. Não, não é isso. Não é isso. Abrão significa pai exaltado. Mas Abraão significa pai de uma multidão. Essa mudança, então, de nome que Deus traz aqui para Abraão, representa a promessa que Deus tinha para a vida dele. De que ele seria o pai das multidões, como está descrito lá em Gênesis capítulo 17. Então, a escolha de Deus aqui, irmãos, por Abraão, enfatiza a soberania de Deus, o propósito redentor de Deus na história da humanidade, na história do seu povo. Deus intervém na vida de Abraão, inicia um relacionamento com ele, estabelece uma aliança, e isso tudo vai ter implicações para toda a humanidade. Você tem noção disso? Que quando Deus escolheu Abraão, tirou ele da sua terra, e disse a ele que ele seria pai de uma grande multidão, isso implicou no que aconteceria com o restante de toda a humanidade. Nós estamos aqui hoje por causa disso. Por causa dessa promessa que Deus fez. E no versículo 8, a fidelidade de Abraão, ela é destacada também. A aliança que Deus fez incluía a promessa de dar aquelas terras ali aos descendentes de Abraão. Esse compromisso enfatiza a fidelidade de Deus às suas promessas. E a frase que segue no versículo 8, dizendo que "e cumpriste as tuas promessas porque és justo", destaca que Deus é fiel, irmãos, em cumprir as suas promessas. Demonstra a sua integridade, a sua retidão. Deus não muda uma promessa. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele estabeleceu, Ele vai cumprir. Deus
não muda de ideia no meio do caminho. Nunca. Nunca. Deus não muda de ideia. Então os versículos aí de 6 a 8, eles formam uma sessão de louvor, né, que traz um reconhecimento para a soberania de Deus, para a fidelidade de Deus, para a justiça que Deus derrama sobre o seu povo. A transição que acontece aí da criação do universo até a escolha da aliança com Abraão mostra uma grande abrangência do plano de Deus, que vai desde um plano macro, né, de um plano que atinge todo o universo, até um plano individual. Porque para atingir esse macro, toda a humanidade, Deus estabeleceu um plano individual na vida de Abraão. E esse plano individual trouxe consequências gerais, né? Deus, irmãos, Ele é o único Senhor e Criador de todas as coisas. E é Ele quem sustenta tudo isso. E é isso, irmãos, que precisa estar nas nossas consciências todos os dias, desde quando nós nos levantamos até quando nós vamos nos deitar, porque é ter essa consciência de que Deus, além de ser criador de todas as coisas, é quem sustenta também todas as coisas, que vai trazer um senso de humildade e de adoração para as nossas vidas. E aí sim nós vamos conseguir viver uma vida de adoração constante, como eles estavam fazendo aqui, como nós somos ensinados a viver. Uma vida de adoração, de fato, como estilo de vida, né? Mas é ter essa consciência. Mas não pode ser apenas da boca para fora. Não, Deus é criador de todas as coisas, é Ele que me sustenta. Irmãos, isso virou um chavão tão grande na nossa boca, que a gente fala e repete isso de forma tão fácil, tão simplificada, que a gente não entende o que significa isso. A gente não para analisar o que significa Deus ser o criador de todas as coisas e ser aquele que continua sustentando todas essas coisas. Irmãos, se Deus quisesse, com uma palavra Ele destruiria tudo. Com uma palavra Ele faria tudo se acabar. E Ele não está fazendo isso. É por isso que nós precisamos ter essa consciência e viver então, passar a viver então uma vida de adoração. Uma vida de reconhecimento por quem Deus é, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele nos proporciona, pela salvação que nós recebemos por aquilo que Cristo fez na cruz por nós, pelo seu Espírito que está vivendo em nós, nos ensinando, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, todos os dias. É o reconhecimento de que Deus é o Criador de todas as coisas e o sustentador de tudo isso, que vai fazer com que nós vivamos uma vida de adoração. O relacionamento de Deus com o seu povo, ele é baseado na sua soberania, na sua fidelidade. Mas isso serve de lembrete, irmãos, da grandeza de Deus e da importância de confiar nas suas promessas e de obedecer à sua vontade. Se Deus é quem criou todas as coisas e é quem sustenta todas as coisas, nós, como suas criaturas, como seus filhos, escolhemos obedecer, escolhemos confiar nas suas promessas. Porque é isso que de melhor nós temos para fazer, é o que de melhor nós temos para viver, para desfrutar nas nossas vidas. Versículo 9 agora. Viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o clamor deles junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com arrogância, e assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Dividiste o mar diante deles, de maneira que o atravessassem em terra seca. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Tu os guiaste durante o dia com uma coluna de nuvem, e durante a noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho por onde deviam seguir. O versículo 9 nos traz aqui a lembrança do período do Êxodo, né? Onde é destacado aqui duas ações específicas de Deus, que é ver
a aflição dos israelitas no Egito e ouvir o clamor deles junto ao Mar Vermelho ali. O ato de ver a aflição do povo sugere uma observação cuidadosa, compassiva, né, diante de um sofrimento motivado ali pela opressão aos israelitas, né? E o fato de o texto também dizer que Deus ouviu o clamor deles, né, indica que o Senhor não apenas observa, Ele não apenas enxerga o que está acontecendo, mas Ele também está atento e responde a esse clamor. No versículo 10, Deus ele é lembrado aqui pelas suas ações poderosas no Egito, né? Especificamente os sinais realizados ali contra Faraó e seus servos, né? O povo egípcio, se lembrando das 10 pragas, por exemplo, são todos atos divinos que foram uma resposta à soberba dos egípcios. No versículo 11 também, nós temos a narrativa do milagre da travessia do Mar Vermelho, né, onde Deus divide o mar para que o seu povo passasse em terra seca, e depois ele fecha novamente o mar, né, para que os egípcios fossem lançados e morressem na profundeza do mar. E é interessante ver que o texto aí cita que os perseguidores, né, os egípcios, eles foram lançados nas águas como uma pedra. Pega uma pedra pesada e joga ela no fundo do mar, para você ver o que acontece. Ela vai afundar rapidamente, né? E ela vai sumir. Essa é a referência. Eles foram lançados como uma pedra. Essa frase, né, ela serve para ressaltar a força com a qual Deus lançou os egípcios nas águas, garantindo a destruição daquele povo que estava perseguindo o povo de Deus. No versículo 12 também, nós temos o destaque para a orientação e a provisão de Deus durante a jornada do povo no deserto. Deus guiou os israelitas ali com uma coluna de nuvem durante o dia e guiou o povo com uma coluna de fogo durante a noite. Isso simboliza a presença constante de Deus, irmãos, caminhando com o seu povo. E não só a presença, mas a direção de Deus também para guiar o seu povo. Esses versículos aqui, eles mostram que Deus não apenas vê, mas Ele também ouve e também age em direção ao sofrimento do seu povo. Nunca foi nos prometido, irmãos, que seria tudo muito fácil, que a vida seria fácil, que nós não teríamos problemas. Nunca foi prometido isso. Pelo contrário, o que foi dito aqui, no mundo nós teríamos aflições. Mas o que nos foi prometido é que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Assim como Ele está, vendo o que nós estamos passando, ouvindo o nosso clamor e agindo em nosso favor, nos dando direção, nos guiando no decorrer das nossas vidas. A visão de Deus ali sobre a aflição do povo de Israel e a sua resposta ao clamor deles revela a compaixão e a prontidão de Deus para salvar. Foi isso que Ele fez em Cristo. Um povo que estava perdido, condenado, pronto para o inferno. E Ele envia Cristo para resgatar, para salvar um povo que Ele criou. Quando nós vemos aqui os sinais e os milagres realizados por Deus no Egito, irmãos, nós entendemos o tamanho da autoridade que Deus tem sobre todas as coisas, sobre tudo, sobre toda a criação. Nós vimos Deus mandando diversas pragas, matando primogênitos, abrindo o mar. Não existe impossíveis para Deus, irmãos. E esse Deus que fez todas essas coisas não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo Deus. E o que Ele tiver de fazer, Ele fará.
independente de nós. Ele fará. Deus fará, irmãos. Todas essas coisas, então, servem como um testemunho da justiça de Deus contra a soberba e contra a opressão daquele povo. Versículo 13, do 13 ao 15, para nós finalizarmos. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Tu lhes deste a conhecer o teu santo sábado, e lhes deste mandamentos, estatutos e leis por meio do teu servo Moisés. Quando estavam com fome, lhe deste pão dos céus, e quando estavam com sede, fizeste brotar água da rocha. E lhes disseste que entrassem para tomar posse da terra, que com juramento prometeste dar a eles. O versículo 13, irmãos, ele destaca a revelação de Deus ali no Monte Sinai, né? Onde Deus desceu para falar com os israelitas do céu. A referência aqui ao Monte Sinai, ela remete ao evento lá de Êxodo, capítulo 19, versículo 20, né? Ou capítulo 19, capítulo 20, ali no caso. Quando Deus deu a lei a Moisés e ao povo de Israel. E algo importante para nós citarmos aqui, é que quando o texto fala que Deus deu juízos retos, leis verdadeiras e estatutos e mandamentos bons ao povo, isso reforça o fato de que a justiça e a veracidade das instruções de Deus são essenciais para a existência do povo. Mais uma vez, irmãos, nós somos levados à palavra. Novamente. Não tem como fugir disso, irmãos. Se você é crente e você está saturado de ouvir que você precisa buscar na palavra as instruções para a sua vida, você precisa rever seu conceito de crente. Porque não tem outro caminho. Não tem outro jeito, não tem outra forma. Não tem um intermediador. É a Bíblia, é a palavra, é o que Deus fala. Deus apareceu aqui mostrando ao povo, dando as leis, as instruções que direcionariam o povo durante o restante de toda a sua vida. E aí no versículo 14, existe um destaque para o sábado, né? Que os israelitas, que para os israelitas ali era um dia santo, né? Um dia de descanso. Hoje nós entendemos que o verdadeiro sábado, o verdadeiro descanso é Cristo. Né? Nós encontramos em Cristo. O sábado ele apontava para um descanso espiritual, né? Que os crentes hoje encontram em Jesus, porque é Ele quem nos fornece hoje descanso para as nossas almas, como diz Mateus 11. Esse descanso, ele é tanto presente, pensando nas direções que Deus nos dá diariamente, né, para as nossas vidas, quanto futuro também, pensando no descanso eterno com Deus. Então, enquanto o sábado, como um dia específico da semana, né? Ele é visto como já cumprido em Cristo, como já realizado em Cristo. O princípio de um dia de descanso, de um dia que nós utilizamos para adoração, continua sendo uma prática importante, né, para nós cristãos. Nós continuamos tendo o dia do Senhor, né? Que hoje nós costumamos denominar o domingo, né, como esse dia, né? Mas não que seja algo como era aqui, né? Não que seja algo que o dia em si tenha algum tipo de relevância. Mas é o dia que geralmente nós descansamos fisicamente, né? E o dia que nós, por conta disso, por conta de estarmos mais tranquilos, de não termos preocupações seculares, né? Com trabalho, com estudos, enfim, nós podemos dedicar ao Senhor. Não só podemos, mas devemos dedicar ao Senhor, certo? Por isso que nós nos reunimos aqui pela manhã, por isso que nós incentivamos sempre que no decorrer do dia as nossas mentes estejam voltadas para o culto que nós prestaremos à noite, para que nós estejamos em um espírito de adoração constante no dia do domingo, certo? Esse versículo, irmãos, o versículo 15 no caso, que é o último versículo que nós lemos, ele destaca o milagre da provisão de Deus para os israelitas durante a jornada deles no deserto, né? Assim como a promessa de Deus de dar a eles a terra prometida,
Deus também traz sustento a eles. Deus provê as necessidades físicas dos israelitas de forma milagrosa, né? Desce pão do céu, a água é brotada da rocha, de uma pedra. Milagres acontecendo para que o povo fosse sustentado diante de um momento difícil. Então, esses atos de provisão de Deus são símbolos de um cuidado contínuo do Senhor. Símbolos da capacidade que Deus tem de sustentar o seu povo em todas as circunstâncias. Ele não apenas criou todas as coisas, mas Ele sustenta todas as coisas também. Então nós aprendemos, irmãos, que Deus revela a sua vontade de maneira clara através da sua palavra. E Ele provê para as necessidades do seu povo de maneira abundante. E Ele cumpre as suas promessas, porque Ele é fiel para isso. Nós aprendemos a importância de confiar em Deus e de obedecer às suas instruções, reconhecendo que Ele trará provisão constante e suficiente para as nossas vidas. Amém? Vamos para as nossas aplicações agora. Em primeiro lugar, irmãos, arrependimento de pecados. Arrependimento e confissão de pecados, né? Devem fazer parte das práticas de uma igreja, das práticas de um crente. Os versículos de 1 a 3 revelam um momento profundo de arrependimento e de confissão do povo. Né? Um arrependimento coletivo. Eles se reuniram, jejuaram, se vestiram de pano de saco, cobriram as suas cabeças de terra, para simbolizar a tristeza e a humildade diante de Deus, por conta dos seus pecados. Uma atitude que demonstra contrição, e que é um exemplo muito grande para a igreja de hoje, porque mostra a importância de reconhecer os nossos pecados, tanto individuais quanto coletivos. Lembrando que eles se arrependeram pelos pecados dos seus pais também. Era um arrependimento coletivo. A igreja, ela precisa adotar momentos específicos para a confissão de pecados. Uma confissão comunitária mesmo, durante os cultos, durante as reuniões. Não é um ato que deve ter a intenção de expor as pessoas ou os pecados alheios para ninguém, a não ser para Deus, né? Mas é algo que deve ser feito com sabedoria, na intenção de que toda a igreja, toda a congregação seja guiada em orações de arrependimento mesmo. Assim como aqueles levitas estavam direcionando aquele momento. Os líderes dentro de suas igrejas, pastores, aqueles que são responsáveis por conduzir ali um momento de culto, precisa conduzir o povo a um momento de arrependimento. Porque, irmãos, nós nos esquecemos que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. No nosso modo automático de viver a nossa vida de crente, né? Nós acabamos nos esquecendo que nós precisamos de arrependimento de pecados diário. Não caia nessa que, Deus já conhece o meu coração. Isso vai esfriando a nossa fé de uma forma tão grande que chega um ponto que nós não sabemos nem mais orar. Não se deixe levar por isso. Cultivar essa prática dentro das nossas igrejas faz com que se mantenha viva a chama da paixão por Cristo e o reconhecimento da nossa necessidade dele. Quando nós nos arrependemos diariamente dos nossos pecados, nós nos lembramos de que nós precisamos de Deus. De que existe um ser que é infinitamente maior do que tudo, que é capaz de perdoar um erro meu. O ser humano tem uma dificuldade muito grande de pedir perdão para uma outra pessoa, porque às vezes nós entendemos que essa pessoa sequer merece que a gente a perdoe, ou que a gente peça perdão para ela, porque ela é tão ruim quanto eu. Mas quando nós estamos diante de Deus, pedindo perdão a Ele pelos nossos pecados, nós fazemos o caminho oposto, nós reconhecemos que Ele é merecedor do meu arrependimento, da minha contrição, da minha humilhação, porque Ele é o único que é capaz de me perdoar verdadeiramente.
e esquecer o meu pecado. É interessante também que haja incentivo, né, dentro das nossas igrejas, para que se cultive laços entre os irmãos, para que se estabeleça laços, para que seja cultivada a união e a comunhão em pequenos grupos, para que haja o estímulo de confiança entre as pessoas. Porque isso permite, irmãos, que os irmãos, que nós como irmãos, compartilhem as suas lutas, os seus problemas uns com os outros e orem uns pelos outros. Isso fortalece os laços dentro da igreja. Isso cria uma comunidade de apoio mútuo, que é essencial tanto para o crescimento da igreja, como também para o suporte da liderança. Como é difícil uma liderança sustentar um povo desunido. Como é difícil uma liderança sustentar um povo em que esse povo é dependente demais desses líderes. O ideal é que nós cresçamos através dos ensinamentos, dos conhecimentos que nós adquirimos na nossa caminhada cristã e que juntos nós nos ajudemos. Não precisa sempre o pastor estar presente, para que você aconselhe, para que você ore por alguém, para que você ouça o desabafo de alguém, para que alguém confie em você suficientemente ao ponto de chegar e falar: irmão, eu errei, eu pequei aqui, eu preciso de ajuda, ore por mim. E nós também temos essa liberdade de fazer isso com aqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos desenvolver essa maturidade, irmãos. Antes de mais nada, de sermos pessoas confiáveis, para que se estabeleça esses laços, antes de mais nada. Porque como é ruim, quando você conta algo para alguém, e esse alguém sai, na primeira oportunidade que tem, espalhando tudo que você contou. Não seja essa pessoa, irmãos. Não é difícil guardar para a gente. Se o nosso foco estiver verdadeiramente em Cristo, nós ouviremos as pessoas que estão ao nosso redor com misericórdia, com amor, demonstrando o mesmo amor de Cristo por essa pessoa. E nós teremos intenção única e exclusiva em ajudar, em orar, em dar suporte também para essas pessoas. Talvez você pense assim: mas eu já tenho problema demais para ter que lidar com o problema dos outros. Só que talvez, irmãos, você tenha a força que essa outra pessoa não tem. Talvez você vai ser a pessoa mais capacitada, justamente por ter vivido muitos momentos difíceis na sua vida, para ajudar esse alguém. Seja essa pessoa de confiança, para que outras pessoas se acheguem até você. Em segundo lugar, sempre lembre das obras de Deus. Nos versículos de 6 a 15, nós vimos ali uma retrospectiva dos milagres que Deus realizou pelo povo, né? Pelos israelitas. Eles reconhecendo ali a mão poderosa de Deus na história. E essa prática de se lembrar das grandes obras de Deus é importante, irmãos, para fortalecer a nossa fé. Para trazer o sentimento de gratidão aos nossos corações também. Como cristãos, nós também precisamos nos lembrar continuamente das obras de Deus em nossas vidas. Nós podemos, por exemplo, fazer isso através de testemunhos na igreja, né, contando sobre aquilo que Deus fez nas nossas vidas, compartilhando como Deus tem agido de maneira poderosa em nossas vidas. Isso não só fortalece a fé daqueles que ouvem, mas também encoraja aqueles que estão passando por dificuldades, lembrando de que Deus é fiel e de que Ele está no controle de todas as coisas. Isso fortalece a fé. Diante de todas as circunstâncias que nós vivemos, nós temos uma extrema facilidade
também de nos esquecermos das grandes obras de Deus em nossas vidas. Por isso, muitas vezes, nós somos ingratos diante do Senhor. Nós chegamos ao ponto de questionar Deus sobre o motivo de determinadas coisas não estarem acontecendo como nós gostaríamos que elas acontecessem. Porém, nós nos esquecemos de tudo que nós já recebemos de Deus, sem nós merecermos. Sem nós merecermos. E para além disso, irmãos, essa postura de esquecimento das grandes obras de Deus também revela que muitas vezes nós somos um povo que não possui conhecimento e nem fé na palavra do Senhor. Isso porque é simplesmente impossível, irmãos, nós conhecermos a palavra e crermos fielmente em tudo aquilo que está escrito nessa palavra e não nos lembrarmos das grandes obras do Senhor e de tudo aquilo que Ele já fez por nós com gratidão. Não reconhecermos isso. Essa prática de nos lembrarmos das grandes obras de Deus na nossa vida e na vida de todo o povo no decorrer da história, serve para fortalecer a nossa fé. Nos mantém gratos, nos ajuda a permanecer firmes nas promessas do Senhor. Por isso, não se esqueça das grandes obras que o Senhor já fez. Eu tenho certeza, irmãos, que em uma rápida análise, em um rápido exame de consciência que nós fizermos, nós vamos nos lembrar de inúmeros milagres que Deus já fez nas nossas vidas, por menor que ele seja. Lembre-se disso. Inclusive em momentos que você menos merecia. Quantas e quantas e quantas vezes, irmãos, eu já fui constrangido por Deus em momentos da minha vida em que eu olhava para mim e falava, cara, eu não mereço nada de Deus. Assim como Paulo dizia, né, que ele era o pior dos pecadores. E de repente, Deus fazia um milagre acontecer. E isso me constrange ainda, porque isso continua acontecendo de uma forma tão grande, irmãos, que não tem como nós não nos humilharmos diante da presença de Deus, diante dos pés do Senhor. Então reclame menos por aquilo que você não tem e agradeça mais por aquilo que Deus já fez na tua vida. Isso é transformador, irmãos. Isso muda a nossa forma de ser crente. E não só isso, isso muda a nossa forma de ser um ser humano também. Porque como é ruim viver ao lado de pessoas que reclamam constantemente de tudo. É ruim demais, é pesado, é cansativo. Então não seja essa pessoa. Eu falo isso não para você pensar em alguém que é assim, mas para que você não seja essa pessoa. Que só reclama, que só vê os problemas, que só vê as dificuldades. Comece a ver aquilo que Deus tem feito de bom. Comece a tentar interpretar o para quê das situações. Para que Deus está permitindo que isso está acontecendo na minha vida? Olhe para esse lado. E não se esqueça das grandes obras que o Senhor já fez. E por último, dependa da provisão e da fidelidade de Deus. O versículo 15 traz um testemunho da fidelidade de Deus em suprir as necessidades do seu povo, mesmo em circunstâncias difíceis. A provisão de Deus não era apenas para a sobrevivência física, mas era um sinal constante do cuidado e da presença de Deus com aquele povo. Nos nossos dias, essa verdade, irmãos, ela nos chama para viver uma vida de total dependência de Deus, reconhecendo que Ele é provedor de todas as nossas necessidades, sejam elas quais forem. Nós vivemos em um mundo em que a autossuficiência e a independência, elas são frequentemente estimuladas nas nossas vidas. A gente sempre é cobrado para ser algo, para crescer, para ser independente, para não depender de ninguém. Deus me livre de depender de fulano, Deus me livre de depender de... Nós somos estimulados a isso, a sermos e a acontecermos sozinhos. Só que, como cristãos,
nós somos desafiados a confiar em Deus, em cada aspecto da nossa vida. E isso inclui depender dele para as necessidades físicas, emocionais, espirituais que nós temos. Acreditando que ele é capaz e sempre está disposto a suprir abundantemente tudo aquilo que nós precisamos. E é importante nós frisarmos isso, que o Senhor ele promete suprir todas as nossas necessidades, e não as nossas vontades ou luxos. Olha o que diz Mateus 6, de 25 a 33. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais importante não é a vida mais que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Esse texto, muitas vezes, ele é usado em um sentido errado, de que se nós buscarmos ao Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas, quando nós quisermos e como nós queremos. Só que se nós repararmos bem o que o versículo 33 diz, ele diz que todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Que coisas? Estas coisas aqui sugere coisas específicas que o texto já mencionou anteriormente. Ou seja, Jesus está dizendo que nós não devemos nos preocupar com o que comer, com o que beber e com o que vestir. Necessidades que nós temos como seres humanos para sobreviver. Certo? Porque Ele há de prover essas coisas. Então, nós não temos promessas de que nós seremos ricos se nós buscarmos a Deus. Nós não temos promessas de que buscar a Deus em primeiro lugar vai nos dar a casa dos nossos sonhos, o carro dos nossos sonhos, a saúde perfeita. Só que também não significa que Deus não pode fazer isso acontecer, porque Ele pode. Ele pode nos abençoar com essas coisas materiais, físicas, porque Ele é soberano. E Ele faz com que as coisas aconteçam segundo a sua soberania, segundo o seu poder. Mas nós não podemos agir como se Deus fosse obrigado a nos dar essas coisas, porque Ele não é. E muito menos barganhar com Ele, servindo a Ele na intenção de receber algo em troca. Sabe por quê? Porque Ele conhece o nosso coração, irmãos. E não adianta. Se nós fizermos isso, se nós trabalharmos para Deus na intenção de receber em troca, nós não estamos trabalhando para Deus, nós estamos trabalhando para nós. Não estamos trabalhando para Deus. Mas baseado nisso, nessa certeza que nós temos de que Deus proverá as nossas necessidades, nós também não podemos nos acomodar diante dessa promessa. Deus promete prover as nossas necessidades se nós formos fiéis a Ele, antes de mais nada, né? E isso está atrelado também ao trabalhar, ao nosso trabalho. Nós trabalhamos, fazemos a nossa parte, e por causa disso e da fidelidade de Deus, Ele não deixará que nos falte nada daquilo que nós precisamos.
E essa certeza é o que nos encoraja a viver para Deus em todas as circunstâncias das nossas vidas, irmãos. Essa certeza fortalece a confiança na fidelidade de Deus. E por isso nós podemos viver para Ele, cuidando daquilo que é dele, sendo bons administradores daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E mantendo também a generosidade em nossos corações para o sustento da obra e para o auxílio aos nossos irmãos. Esse estilo de vida de dependência total não só honra a Deus, mas também nos liberta da ansiedade, do medo, porque nós sabemos que nós estamos nas mãos de um Deus amoroso, fiel e provedor. Nós não podemos, irmãos, fazer concessão de princípios, abrir mão da nossa fé, talvez por medo de perder nosso trabalho. Isso é deixar de confiar na provisão de Deus. Precisamos ser fiéis a Deus até o último instante da nossa vida. Fiéis a Deus, crendo na provisão. Irmãos, Abraão saiu da sua terra, do seu conforto, de onde ele estava estabelecido, para ir para um lugar onde Deus ia mostrar. Perceba que Deus não chegou para Abraão e falou assim: Abraão, sai daí e vai para aquele lugar, porque lá você vai ter isso, 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 isso. Deus falou: Abraão, sai daí e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Confiança na fidelidade de Deus, irmãos. Confiança na provisão de Deus. Neemias saiu lá do seu conforto para ir encarar uma situação que ele nem imaginava que seria tão ruim como foi. Ele sabia só de ouvir falar como estavam as coisas lá. Confiança na provisão de Deus. Confiança na fidelidade de Deus. Nós observamos então, irmãos, nesses 15 versículos, um retrato claro do caráter de Deus aqui. Ele é compassivo, ele é fiel, ele é justo e ele é provedor. Essas características de Deus encontram o seu cumprimento perfeito em Cristo. Jesus é a revelação máxima de quem Deus é. E a sua vontade para a humanidade também é revelada em Cristo. A confissão, o arrependimento de pecado que nós vimos aqui, apontam para a necessidade da humanidade de um Salvador, que nos redime, que nos reconcilia com Deus. Jesus, através do seu sacrifício na cruz, ele nos oferece perdão, ele nos oferece restauração completa. Ele nos chama ao arrependimento e nos garante que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. Em Cristo nós encontramos tudo o que nós precisamos para viver, para a nossa jornada espiritual. Ele nos sustenta, Ele nos guia e Ele nos leva até a terra prometida. Assim como Deus proveu para os israelitas no deserto, Jesus provê para nós de maneira abundante e suficiente. Por isso, irmãos, que nós precisamos viver uma vida de arrependimento diário, valorizando a palavra de Deus e dependendo da provisão dEle, em tudo que nós fizermos. Que nós saibamos reconhecer que em Cristo nós temos tudo o que precisamos para uma vida plena, para uma vida abundante. Amém?